Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. E comigo hoje aqui na aula, professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais essa aula de matemática. Meu nome é Jonas, né? Hoje eu vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, né? Muitos já estão dando aqui bom dia, sabe, Osmar? Opa. Falando bom dia. Nessa manhã um pouquinho fria, chuvosa aqui em São Paulo, na capital. E aí na sua cidade? Tá chovendo? Manda aqui no chat. Aqui na capital tá chovendo, tá um friozinho, né, Osmar? Friozinho danado. Já vi aqui o bom dia da professora Cristiane, os nossos estudantes, pais que estão aqui conosco. De maneira geral, os coordenadores também, toda a equipe escolar, né? Segunda-feira é sempre aquela rotina, né? A perspectiva da semana na escola. Eu não sei, Jonas, eu acho que eu tô com saudade da escola, Jonas. É aquela rotina de ir, encontrar todo mundo, aquele sinal, né? Falta aquele sinal para ir para a sala. Acho que essa rotina, principalmente agora, né? Os alunos começaram a montar essa rotina de acompanhar aqui as aulas sempre, né? Todo dia, nós, basicamente, toda segunda, terça e quarta nós estamos aqui, né? É verdade. Então, mantendo uma rotina de continuar essas aulas de matemática. Por falar nisso, vamos começar? Bora! Bora! Hoje nós vamos dar sequência às aulas que tratam ainda de porcentagem. Estamos na aula 2, conforme a estrutura montada aí para a distribuição dessas aulas, né, a equipe curricular, junto com os professores, a gente ajusta essa habilidade para um número X de aula. Vai aparecer aí a habilidade para os nossos professores, tá? A habilidade de hoje é a EF06MA13, e ela trata da resolução de situações problema envolvendo cálculos de porcentagem. Essa é a aula 2. Amanhã não teremos aula de matemática para o 6º ano, né, Jonas? Não, amanhã, inclusive, começando hoje, em algumas séries, né, vai ter a correção da P, né, Osmar? Exatamente, tá? Então, amanhã, tá, para vocês do 6º ano, né, vai ter a correção deles. Isso. Isso, tá? Então, a correção da AAP para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar? Vamos trabalhar o conceito de porcentagem, vai aparecer aí para vocês, tá? E vamos fazer a leitura. Você certamente já ouviu falar ou fez algum tipo de cálculo envolvendo porcentagem. Eles estão presentes na nossa rotina de tal forma que nem os percebemos, tá? Já que uma das formas de se representar uma porcentagem é a famosa fração que a gente tanto insiste, né, Jonas? A gente, eu comecei aqui no segundo bimestre, você começou antes, né? Então, essa ideia da fração é algo que é bastante recorrente nas aulas, né? Olha, uma das coisas aqui que nós temos que ver e sempre frisar, colocar aí, que a fração, acho que vocês, alunos, viram muito já nos anos iniciais e nós estamos frisando muito essa questão da fração, desse conceito, dessa representação. Porque a fração, né, Osmar, a gente pode representá-la de várias formas. E aí é uma delas, né? A porcentagem é uma forma de representar, né? A porcentagem realmente, Jonas, é uma das várias formas, né, da representação fracionária. Eu estava pensando esses dias, eu acho que se a gente tirar as 4 operações básicas, né, que é o cotidiano, que é a rotina da gente, eu acredito que a porcentagem é um daqueles conceitos matemáticos que mais está presente na vida da gente, você concorda? Ah, sim, com certeza, né? Acho que principalmente para a matemática financeira, é um dos termos, né? A porcentagem é muito utilizada e ao longo do dia a dia, né? Hoje, tenho certeza, se eles assistirem um telejornal ou qualquer reportagem, pode aparecer uma reportagem lá contendo a porcentagem, né, Osmar? É bem possível em relação, por exemplo, até a própria quantidade de chuvas, né? Então fazia tempo que não chovia aqui em São Paulo. Existe uma média, né, histórica de todos os meses, a quantidade de chuvas em milímetros. E até a probabilidade de acontecer a chuva, né? É verdade, né? Hoje mesmo eu saí de casa um pouquinho mais cedo, já prevendo que teríamos alguns problemas aí no trânsito, tá? Vamos trabalhar a ideia? Então a gente falou de fração, né? Porcentagem e fração são coisas que estão absolutamente interligadas. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, se a gente for pensar na ideia de fração aqui, eu vou usar uma representação que vocês conhecem bem, N e D. Tudo bem? O N é o numerador, tá ok? E o D é o denominador, como vocês já bem conhecem. A gente insiste, fala bastante sobre esse conceito. E aí vem a ideia, né, da
porcentagem, tá? Então, a própria ideia de escrever porcento, tá? Porcento, já te obriga, tá? Pelo menos assim na leitura, a fazer uma divisão por 100. Tá? Então, quando se fala qual a ideia de 100%, diz assim, ó, divida por 100. Eu brincava com os meus alunos que isso é um mandamento, né? Matemática é uma daquelas coisas, né, que lá no final das contas, né, quando você termina todo esse processo do ensino fundamental, o ensino médio, você diz assim, vamos elencar os mandamentos da matemática, né? Então, tem coisas assim que são regras que a gente carrega para o resto da vida, né? E tem até alguns, principalmente os professores de matemática vão entender as regras de Euclides, né? Euclides é um que coloca muitas regras. E essas regras em matemática são muito úteis, né? Elas são, basicamente, não é como se fosse uma lei, mas elas basicamente regem o que pode e o que não pode, né, Osmar? É verdade, tá? Então, existe um símbolo para a porcentagem, tá? Bastante comum. Então, esse símbolo aqui, dizem alguns, aí eu não posso afirmar, mas dizem alguns que é uma variação aqui, ó, desses dois zeros. Então, se tinha necessidade de se ajustar, né, de se criar um símbolo aí para porcentagem, né, e aí foi, né, se ajustando conforme o decorrer do tempo, a história foi passando, tava aquela coisa toda, e aí se criou um símbolo. E matemática é muito isso, né, a ideia da simbologia para representar, né, palavras, para representar operações. A gente está muito habituado com isso, desde pequenininho a gente se adapta ou se ajusta a esse tipo de situação. A porcentagem é só mais uma delas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que, simbolicamente, a porcentagem tem essa representação. Você acostuma com ela. Ela vai aparecer muito na sua vida, no seu cotidiano e na sua rotina. Então, na prática aqui, ó, o que é esse símbolo? Sabe o que eu falava para os meus alunos? Sabe o que é esse símbolo? Uma vez eu comprei uma calculadora que não tinha esse símbolo, por incrível que pareça. Aí a gente entra em desespero, tal, aquela coisa toda. Não. Tá? Fica tranquilo. Tá? A única coisa que esse símbolo aqui faz, quando você aperta ele lá na calculadora, é dividir automaticamente por 100. É a única coisa que ele faz. Né? É uma operação direta, né? É direta. Então, você apertou esse símbolozinho lá na calculadora, ele vai dividir por 100 automaticamente. Tudo bem? Então, a gente brincava que economizava dedo. Né? A única coisa que você fazia. Mas não se desespere, tudo bem? Não tem esse símbolo aí na sua calculadora hoje, é muito improvável que não tenha. Tá? E essas calculadoras convencionais, elas são muito úteis para a gente, e você pode e deve usar. Tá? Uma das habilidades, lá no grupo de habilidades que a gente trabalha com vocês, está o uso da calculadora. O uso da calculadora de forma racional. Pelo amor de Deus, não vai sair fazendo qualquer cálculo, usando a calculadora que não tenha necessidade. Tudo bem? Beleza. Então, aqui, como é dividir por 100, a ideia, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ter uma noção antes de dar uma atividade para vocês, que é justamente o que vem a seguir. Então, a ideia do 10%, então a própria leitura, ela te induz a fazer essa divisão. 10%. Então, ele está dizendo, divida 10 por 100. O mandamento, Jonas, dividas por 100. É isso mesmo. E o dividir por 100 ali, né, no caso, Osmar, literalmente a representação do símbolo, né? É verdade. Então, o símbolo ali, né, a gente vai colocar a barra e colocar o 100, né? Perfeito. Tá vendo? Fazendo essa divisão aí, você vai encontrar 0,10. Tá? E se não tiver esse zero aqui, Jonas, por exemplo, se eu suprimir, eu gosto de usar essa palavra, né? Se eu excluir esse zero aqui, continua 10%? Continua o mesmo valor, né? Continua os 10% ainda, então 0,1 é a mesma coisa que 0,10, né, Osmar? Beleza, sem muitos problemas. Quando a gente fala em 80%, eu estou dizendo, dividirás 80 por 100, mandamento. Tudo bem? Ok, chegou no 0,80. Se eu tirar esse zero aqui, continua sendo 80 do mesmo jeito. Não tem muito problema, tá ok? É que a gente normalmente utiliza, né, na nossa rotina, no nosso cotidiano, a gente utiliza aí as duas casinhas depois da vírgula por conta da representação monetária, né, por conta do dinheiro. Então, a gente cria o hábito aí de trabalhar com essas duas casas depois da vírgula. Normal, não tem problema nenhum. E aqui, esse é o calcanhar de Aquiles, né, o pessoal confunde muito, né?
6%, eu estou dividindo 6 por 100. E aí a divisão ela é perigosa, né? Porque eu tenho aqui ó, 0,06, ou seja, 6 centésimos. Absolutamente diferente disso aqui, ó, 0,60, diferente de 0,06. Aqui, ó, se fosse dinheiro, eu estaria representando 60 centavos. Aqui, se fosse um valor monetário, estaria representando 6 centavos. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado com essa divisão. Beleza? Beleza, fechado. Fui claro, Jonas, ou não? Claro, vamos lá. Beleza. Tudo bem, gente? Tá? Vamos mostrar a primeira atividade para vocês? Vai aparecer aí na telinha, como diz o professor Jonas, a primeira atividade. Ana é nutricionista e fez uma pesquisa no 6º ano B de uma certa escola da rede estadual sobre a preferência dos alunos em relação a 6 tipos de fruta, conforme demonstra o gráfico a seguir. Beleza? Então, temos aí a preferência dos alunos do 6º ano B, aquele padrãozinho do gráfico, né? Então, aí a gente tem um título, tá? Que ele indica o que você vai encontrar ali no gráfico de colunas. E temos as frutas aí distribuídas. E lá embaixo temos a fonte, né? A fonte qual que é? A fonte é a nutricionista Ana. Então, esses dados são fictícios. Beleza? Temos aí uma árvore de frutas à sua direita, muito importante para a sua alimentação. Tudo bem? Então, fica atento a esse gráfico aí. Ó. Tá vendo? Ó? A banana, a maçã. A gente vai lançar a pergunta e vai voltar no gráfico depois para vocês. Tudo bem? Banana, maçã, a laranja, pera, o mamão e a goiaba. Beleza? Vamos à pergunta? Bora. Bora lá. Atividade 1. Pela análise do gráfico, você já percebeu que o mamão é a fruta com a menor preferência entre as outras. Então, a gente quer que você responda quantos % dos alunos preferem mamão. Beleza? Então, ali é simples. Eu quero saber qual é a porcentagem que representa o mamão do todo ali, né? Do todo. Ó, o professor Jonas falou coisa importante aí, ó. O todo, ele está implícito. Então, você tem que tomar um certo cuidado aí na hora de fazer a análise. Beleza? Tá? Repetindo a pergunta, quantos % dos alunos preferem mamão? Beleza? 3 minutinhos e a gente já retorna.
Retornamos aqui, Osmar. Legal. Das respostas que eu encontrei aqui, ficou muito dividido. Eu até entendo o que eles tenham feito, mas ficou muito dividido entre 2% e 20%. Então, entre 2% e 20%. Então, por exemplo, o Eduardo colocou 0,02, que é a representação de 2%. A Heloísa, a mesma coisa. Eu encontrei, por exemplo, da Natália. Da Natália, ela colocou 20% como resposta. O Gabriel, ele colocou assim, 2%. Eu mandei primeiro, olha lá em cima. Então, estou vendo aqui, Gabriel, que você colocou. Encontrei muitos aí dizendo também como 2% foi a maioria que eu encontrei. Encontrei outras respostas, Osmar. Lá. Outras respostas, por exemplo, aqui, 1,8% como resposta. Encontrei 4% também como resposta. Então foram basicamente essas que eu encontrei. Tá certo? Como que faz esse exercício? Vamos ajustar isso aí, Jonas? Parece que está tendo uma confusãozinha aí com o pessoal. E aí, claro, a gente tem que ter essa percepção e a gente tem esse cuidado. Podem ficar tranquilos. Ninguém aqui vai colocar o carro à frente dos bois. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de resolver, a gente tem que entender o que é 100%. Tá? Lembrando que a gente está sexto ano. Beleza? Sexto ano. O que é 100%? Depende. 100% não significa necessariamente o número 100. Então, o professor Jonas, antes do tempinho ali do exercício, ele falou no todo. E é essa a ideia. Então, por exemplo, se nós estamos aqui no estúdio em 20 pessoas, se a gente fosse considerar, por exemplo, quantos só temos de mulher aqui a nossa produtora, a Paloma, por exemplo. Então, a Paloma, ela tem o percentual, ela representa uma porcentagem de um todo. O todo aqui, vamos imaginar que estivéssemos em 20 pessoas, o todo seria o quê? Seriam 20 pessoas. E é quem manda, né? E é quem manda, tá? Então, por exemplo, só por exemplo, aqui, vamos imaginar que estamos em 20 pessoas aqui no estúdio. A Paloma, ela representa 1 em 20. Tá? Então, não vou fazer aqui, porque a proposição é do outro exercício, mas o que acontece? Ela representa uma parte de um todo. Então, para a gente aqui, hoje no estudo, quem seria o 100%? Os 100% seriam o quê? Seriam as 20 pessoas que estão aqui dentro. Tudo bem? Então, a gente precisa dissociar essa ideia que o 100% está associado ao número 100. Não é isso. Ela está associada ao todo. Se na sua família tem 6 pessoas, por exemplo, o 100% para a sua família são as 6 pessoas que estão aí. Se na sua sala de aula tem 30 alunos, por exemplo, os 100% serão quantos? Serão os 30 alunos. Vamos imaginar, por exemplo, que tem aí 15 meninos e 15 meninas. Os meninos representam uma parte do todo, e o todo seria o quê? 30. E as meninas, outro. Tá? Então, vamos pensar assim, não é porque é 100% que obrigatoriamente o todo sempre vai ser 100. Não é isso, tá? E a gente já falou bastante de fração, e você tem essa noção, tá? Ficou com dúvida, o que você faz? Vai lá no seu material, assista videoaulas, aqui do próprio centro de mídias, procure outras fontes, converse com seu professor. Então, existe essa orientação toda para você. Tudo bem? Agora, é preciso que fique bem claro. Vamos fazer o exercício, Jonas? Tá? Vou apagar aqui. Opa. E essa questão aí do todo, né, Osmar, é muito importante frisar. Essa parte do todo, desse contexto que nós vamos falando várias vezes, aquela parte da pizza, como nós já mostramos muitas vezes aqui. Então, esse todo aí, nós temos que enxergar o exercício, que é o que você vai fazer agora. Beleza, né? Vamos lá. Então, aqui, na pesquisa, aí lá no sexto ano B, 8 alunos responderam banana e assim por diante. Tudo bem? O foco da nossa pesquisa, aí da nossa pergunta, é o mamão. Mas veja, qual é o todo? O que é o 100%? É o somatório de todos que responderam. 8 mais 6, 14. 14 com 5, 19. 19, 23. 23, 25. 25 mais 5. Portanto, temos aí um total de quanto? Um total de 30. Então, esse 30 aqui, é o todo para essa situação, problema aqui, Então, o todo. Então, esse 30 aqui, é que para a gente, o que é? É o 100% para essa situação. Beleza? Vamos pensar assim, Quantos alunos responderam mamão? Tá? Mamão foram 2, num total de quantos? Entre 30.
Beleza? Se a gente for fazer essa divisão, eu repito, pode fazer uso da sua calculadora, tá? Pode fazer manualmente, sem muitos problemas. Vamos chegar nisso aqui, ó, 0,066, tá? Uma dízima periódica, ok? Se a gente fizer essa multiplicação desse valor aqui, ó, vezes o 100, tudo bem? A gente vai movimentar essa vírgula duas casas, duas posições. Chegaremos aí, ó, em aproximadamente, aqui eu vou usar a simbologia do aproximadamente, 6,6666%. Que na realidade cabe aí para a gente um arredondamento, e a gente já viu essa aula, né? Comecinho ali do segundo bimestre, e no decorrer das aulas a gente fala muito sobre arredondamento. Temos aí algo em torno de 7%. Se tivesse uma múltipla escolha e tivesse o 7%, perfeito, seria a opção. Vai aparecer aí para vocês, tá? Vamos subir a resposta, tudo bem? Que foi isso basicamente que a gente fez aqui na lousa digital, beleza? Então o que a gente tem? Temos um total de 30 alunos e dentre esses 30, apenas 2 preferem mamão, ou seja, a parte 2 de um todo, 30. Fazendo a divisão, 0,0666, continua, tá? A dízima periódica. E aí você vai fazer essa multiplicação desse número decimal, tá ok? Vezes 100, chegaremos aí no 6,66%, cabendo naturalmente um arredondamento para 7%, Jonas. Pode ser? Sim, esse arredondamento também é muito importante para não ter que mostrar sempre a vírgula, né, Osmar? Para nós entendermos do 100% ali do todo, qual parte seria, né? É verdade, arredondamentos são muito comuns e a gente já trabalhou isso em outras aulas, beleza? Tá. Se você ficou com dúvida, calma, paciência, tá? A gente vai aos poucos, ainda temos mais aulas sobre porcentagem, mas sempre fica aquela dicasinha, tá? Faça com calma, faça com paciência, e não desanime diante das aparências, tá? Parece que é difícil, parece isso, calma, tá? Siga os processos, siga os meios, busque orientação, assista às aulas, assista novamente, essas aulas ficam disponíveis. Então, é extremamente importante que você tenha esse cuidado, beleza? Tá? Vamos para o próximo, Jonas? Bora, vamos lá. Tá? Atividade 2, tá ok? Vou falar de dinheiro agora. A Paula, ela trabalha em uma empresa e recebe mensalmente um salário de R$ 2.500, ok? Dentre outros descontos, ok, que incidem, né, ou seja, retirado do salário dela, nos seus rendimentos, existe um desconto de 8% para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Tá? Se alguém da sua família, né, naturalmente trabalha registrado, sabe muito bem o que é o fundo de garantia. E esse fundo de garantia ele não é um desconto ruim, né? Ele sai lá do seu salário, mas existem situações, né, que o trabalhador pode reaver esse dinheiro em determinadas situações bastante específicas, tudo bem? Mas normalmente existe um desconto de 8% aí, no salário do trabalhador registrado para o fundo de garantia por tempo de serviço. Muito, muito importante o fundo de garantia para o trabalhador. Ok? Ao ser descontado esse valor, o salário de Paula sofre uma redução de quantos reais? Veja, a gente não quer saber aí o salário da Paula depois do desconto. É simples. A gente quer saber, vai haver lá o desconto lá no R$ 2.500, que é o que ela recebe de salário, vai ser extraído aí os 8%. A gente quer saber necessariamente quantos reais vai ser diminuído do salário da Paula, beleza? Nada mais, nada menos, quanto que é o FGTS, né? Qual os 8% aí do FGTS, né? Perfeito, tudo bem? Então a gente está falando de porcentagem, 8% em cima de quanto? Sobre R$ 2.500, beleza? Quanto tempo, Jonas? Me ajuda aí. 2, 3 minutos, o que você acha, Osmar? 3 minutinhos, capricha, gente, tá? Se quiser usar a calculadora, faz, tá? Com parcimônia, tá bom?
Retornamos aqui, Osmar. Legal. Muitas respostas. A maioria que eu consegui enxergar aqui, a resposta foi R$200, como a questão do FGTS. Então, por exemplo, a Caroline colocou assim, ó, será descontado R$200 do FGTS de Paula. Encontrei também o Iago, colocando como R$200. A Laura colocou também, o Heitor, muitos colocando R$200. Eu encontrei, por exemplo, do Davi, R$509 como valor de desconto. Encontrei também do Diogo, os 8% seria 230, porque 10% é 250, então menos de 20% seria 230. Legal. Ele tentou fazer uma aproximação, aí, um cálculo mental, que é muito legal também, né? Importante. Muito legal, ele tentou fazer esse cálculo mental. Errou por pouco aí, digamos, mas seria essa ideia também. É possível também fazer por cálculo mental. É verdade. Tentativa e erro é um método em matemática extremamente importante. Tudo bem? Você tenta, erra, aí vai buscando a possibilidade e vai ajustando com certeza. É uma técnica muito importante em matemática, tentativa e erro, tá bem? Parabéns a todos que fizeram, acertaram aí. Não sei se fizeram uso racional da calculadora, mas tudo bem, sem muitos problemas, o importante é chegar lá. Tá? Lembrando que na AP, naturalmente, nas provas, nesses processos seletivos que você faz por aí na vida, não tem calculadora. Então, tem que saber usar a calculadora, mas ela não pode ser, sabe, algo que indissociável da sua vida, não pode. Tudo bem? A ideia aqui é bastante simples, feliz, porque o pessoal acertou, né? A gente sempre fica feliz quando eles acertam, né, Jonas? Então, aqui a gente está falando de 8%, vamos aos pouquinhos aqui, ó, 8% de 2.500. Esse D aqui, a gente já reiterou em algumas vezes, que ele vai virar o quê? Ele vai virar uma multiplicação, um produto. Então, a gente está falando de 8% de R$2.500. Aí a ideia lá no comecinho da aula, né? Porcento, dividirás por 100. Então, eu tenho 8 dividido por 100. Opa, deixa eu usar aqui. Tá. 8 dividido por 100, que é vezes... Opa, vou usar o pontinho, tudo bem? Tá? Vezes lá os 2.500. E aí você tem que ficar ligeiro, porque a gente está falando de quem? 0,08, 8 centésimos, vezes os 2.500. Quem fez essa conta, com certeza chegou aí nos R$200, que era a pergunta. Tudo bem? Tá? Então, a pergunta tá se ela sofre uma redução de quantos reais? Sofre uma redução de R$200 aí no seu salário. Vai subir a resposta para vocês, tá? Ok? Olha lá, 8% de 2.500, tá? 8 dividido por 100 vezes 2.500 é o cálculo que a gente fez aqui e é essa a ideia. Tranquilo, Jonas? Beleza, vamos tentar um cálculo mental? Desculpa atrapalhar a aula e encher o saco. Vamos tentar o cálculo mental? Vamos lá. Eu poderia fazer assim, geralmente o cálculo mental, como eu geralmente faço, Osmar, é achando 100% de um determinado valor. Beleza. Então, por exemplo, dos 2.500, acho que você já até entendeu o que eu vou fazer, né? Vamos lá. Então, 1% de 2.500, eu posso achar R$25, não é, Osmar? R$25, né? Beleza. Olha que ideia então, interessante. 1% 25. é a mesma coisa que R$25, não é? Exato, perfeito. Porque eu dividi os 2.500 por 100. Por 100. Só que eu quero 8, não é? Exatamente. Então eu faço 25, multiplico por 8. Por 8. Se eu fizer isso aí, tem que dar 200, não é? 200, é verdade. Tá? Não é isso? 8 vezes 5, 40. Vão 4, 8 vezes 2, 16, 20. É verdade, Jonas. Ó, é um dos processos cálculo mental para você chegar no raciocínio. Beleza? Eu, geralmente, com cálculo mental, eu tento achar 1%. Outras pessoas tentam encontrar o 10%. É verdade. Também no cálculo mental. Sem dúvida. Essas porcentagens inteiras aqui, elas são interessantes. É possível fazer o cálculo mental? Sim, é interessante. Tá? Quando você tem números quebrados, com vírgula aí, se torna um problema. Mas ainda dá para trabalhar por aproximação também. Bastante coerente. É um método, sem dúvida. Aqui, ó, sugestão do professor Jonas. Bastante eficiente também. Beleza? Tá na resposta aí na tela de vocês. Só... Olha lá, retornou, e é essa a ideia. Vamos para a próxima atividade, Jonas? Bora. Olha lá, atividade 3, tudo bem? Depois de alguns anos de uso, o fogão da casa de Dona Maria Lúcia precisa ser trocado. Ela, naturalmente, como uma consumidora bem informada, sabe que pesquisar é muito importante na hora da compra. Pesquisou, então, em 3 lojas diferentes, o mesmo modelo de fogão. E obteve os seguintes orçamentos, ok?
Na loja A, preço à vista do fogão era R$ 850 reais, e um desconto aí bom de 12%. Na loja B, o preço do fogão era mais alto, só que o desconto também era mais alto. Então, o valor do desconto do fogão à vista era R$ 880 reais, e um desconto aí bom também de 15%. Já na loja C, o preço do fogão à vista era mais alto, R$ 900 reais. E aí a ideia é que o desconto também mais generoso, um desconto de 18%. Tudo bem? Analisou bem a situação? Como ela ficou em dúvida, perguntou ao seu filho Fábio, que é aluno do 6º ano, e assistiu às nossas aulas de matemática, Jonas, sobre porcentagem, qual era a melhor proposta? O que ele respondeu? Olha lá. Na letra A, ele falou, mãe, eu compraria na loja A, pois o preço é menor. A alternativa B, compraria na loja B, pois apesar do preço ser superior que na loja A, a porcentagem de desconto é maior. Na letra C, ele disse assim, compraria em qualquer uma das três, pois o preço do fogão com os descontos é o mesmo em todas as lojas. E na letra D, ele disse assim para a mãe, eu compraria na loja C, pois teria um desconto de R$ 10 no preço final em relação às outras duas lojas, no caso aí A e B. Jonas, você arriscaria um palpitinho? Eu não faço nem ideia, eu acho que eu tenho que fazer cálculo aqui e eu preciso de tempo. Verdade, né? 3 minutos para vocês, tá ok? E a gente já retorna com a resposta, beleza? Retornamos aqui, Osmar. Beleza. Muitas respostas como alternativa C. Encontrei um ou outro aqui, alternativa D ou A. Então, por exemplo, a Maria Eduarda Carvalho da Silva pediu para falar o nome dela, ela colocou a alternativa C. Outros ficaram com dúvida, mas grande maioria é alternativa C. Um ou outro eu encontrei a alternativa B ou D. Legal. Gente, eu recomendo que vocês assistam essa aula novamente, tá? Beleza? E aí vocês vão entender. Vai subir a resposta para vocês, tá ok? Olha lá o que acontece, tá?
Na loja A, 12% de 850, R$ 102,00 de desconto. Na loja B, tá? Temos ali 15% de 880, R$ 132,00 de desconto. Tá? E na letra C, tá? Temos ali 18% de 900, R$ 162. Dá para voltar aqui, diretor? Tá? Então, a estrutura aqui ó, foi essa. Temos esses descontos, tá? E aí o que acontece? Quando você aplica o desconto em cima do valor total, olha lá, quanto que vai custar o fogão? R$ 748 na loja A. Se é desconto, é subtração, né, Osmar? Subtração, beleza? Tá? 880, tá? Tirou 132, subtração 748. Tá? E do preço aqui, ó, dos R$ 900, tirou 162, correspondente a 18%, 738. Portanto, aqui, ó, a alternativa D, vamos voltar só para fazer a leitura dela, tá? Compraria na loja C, pois teria um desconto de R$ 10,00 no preço final em relação às lojas A e B, tá ok? Então, na loja A, 748, na loja B, 748 e na C, 738, portanto, aí um desconto de R$ 10,00. Vai aparecer o QR Code, tá? E o link para você fazer a análise e opinar sobre a minha aula e do professor Jonas hoje aqui para o 6º ano, tá ok? Eu já de antemão agradeço a participação de todos. Obrigado, Jonas. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continuem os estudos, né? Avaliem a nossa aula. Foi um prazer. Muito obrigado, Osmar. Até a próxima, né? Até a próxima, Jonas. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.